Salmo 29, versículo 11, diz assim: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Na tradução da linguagem de hoje, esse texto diz: o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Olhe só o que diz. Está ali: o Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Meu irmão, eu não sei, às vezes a gente acha que alguma coisa não veio de Deus porque parece não ser bom. Mas existem coisas que parecem não ser bom agora, mas é um presente de Deus para a nossa vida. Existem coisas que a gente perde, que parece uma perda, mas na verdade é uma porta que Deus fechou para que uma maior se abra. Você entende isso? Diga amém. Aconteceu isso comigo já, né? Portas que eu imaginei que Deus não abriu, portas que fecharam, e eu fui descobrir 1 mês ou 4 meses depois que se eu tivesse conquistado aquela porta, eu não teria alcançado algo maior do que aquela. E esse texto aqui é um texto que eu quero compartilhar com você para os conselhos para a próxima década. Todas essas quintas, estamos na 3ª quinta, ainda tem mais 2 até o final do ano, e todas essas quintas nós vamos compartilhar conselhos. E o primeiro conselho de hoje está em Colossenses 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Primeiro conselho muito simples que eu quero te dar se você quer conquistar vitórias na próxima década. Eu tenho ministrado em muitas igrejas, de muitas denominações, de muitas cidades, e até lá fora, como fui em setembro, nos Estados Unidos, só para ministrar. Fui na quinta e voltei na segunda, não foi para passear. E eu tenho dito, a Bíblia, ela tem várias promessas. Olha o que o Salmo que a gente leu diz: o Senhor nos abençoa e nos dá tudo o que é bom. Mas nós temos que entender que toda promessa de Deus tem uma parte que, para que ela se cumpra, cabe a mim e a você fazer a sua parte. Eu posso ouvir um amém? Então veja bem, não adianta eu te mostrar várias palavras de bênção na Bíblia sem te mostrar que existe alguns pré-requisitos para que ela se cumpra. E o primeiro pré-requisito está aqui: e tudo quanto fizertes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Primeiro conselho, escreve aí: o que for fazer, faça com qualidade. O que for fazer, faça com qualidade. A Bíblia elevou o padrão que eu e você temos que ter. A Bíblia colocou o padrão lá no alto. Por que lá no alto? Se você trabalha de Uber e vai transportar alguém, você tem que transportar como se você estivesse transportando Deus. Você está entendendo isso? Ou seja, a Bíblia elevou o padrão. A Bíblia mostra assim: não importa se você vai consertar um carro, você tem que pensar: esse carro é como um carro para Deus, então ele tem que ser muito bem feito. Vai pintar uma parede. Tudo na nossa vida nós temos que parar e pensar. Irmãos, teve uma vez que, pensando sobre isso, e se fosse Deus? E se fosse para Deus? Eu queria que você levasse essa frase hoje. E se fosse para Deus? Grave isso, vamos repetir isso? E se fosse para Deus? Por quê? Teve um dia, quando eu sei que vai demorar, e eu ia fazer
não lembro se uma ressonância, sei lá, um negócio assim que ia demorar, eu levo um livro para me distrair, que aí eu ganho tempo também enquanto eu espero. E aí eu tô lá lendo o livro, não sei o que, daqui a pouco eu vejo uma pessoa em pé, eu não lembro se ela estava com aparência de debilitada, não lembro se tinha mais idade, eu sinceramente não lembro. Mas eu queria, você já leu o livro em pé? É tenso, ficar lá em pé, com a cabeça ainda mais baixa, e assim, e lendo. Eu olhei e continuei assim, e aí eu pensei, e se fosse para Deus, eu tinha me levantado? Aí, meu irmão, contra a minha vontade, fechei meu livro, falei, senta aqui. A pessoa falou aquela frase que eu queria ouvir, qual era? Precisa não, obrigado. Mas e se fosse para Deus, eu insistia? Ou não? Você insistiria? E eu falei, não, pode sentar. E qual foi a frase mágica? Não, estou bem assim. Mas se fosse para Deus, eu continuava insistindo? E você? Eu falei, não. Aí eu já me afastei da cadeira, falei, pode sentar. Aí a pessoa foi e sentou. Aí eu fiquei em pé na coluna, lendo o livro. Pare e pense, e se fosse para Deus? Irmãos, eu fiquei assim, São Paulo é um trânsito, porque assim, eu às vezes que eu fui dirigindo, foi assim, para chegar de noite e sair de tarde. Foram 2 vezes só, eu e o Mateus. Mas desde a primeira vez que eu fui, eu vi que o trânsito é muito intenso, mas o povo é mais educado para dirigir. Você dá seta, ao invés dele acelerar para fechar, para o cara passar, não, eles deixam você entrar. Aí a gente tem que ir para o trânsito, eu tenho que me policiar também. Mas assim, você tem que ir para o trânsito pensando assim, se fosse Deus que tivesse dado seta, eu ia dar uma acelerada para não deixar? Se fosse Deus que tivesse pedindo, irmão, pare e pense se a gente, tudo que for fazer, a gente pensasse, e se fosse para Deus? Quando alguém pede um favor para a gente, e se fosse para Deus? Sabe, a Bíblia elevou o nível. Ela disse assim, quando você for fazer qualquer coisa, não faça pensando que você está fazendo para os homens. Faça pensando que você está fazendo para Deus. E sabe qual é o outro texto que eu posso juntar? É aquele que diz que é o Senhor que é galardoador e recompensará conforme as suas obras. Preste atenção, o crente esquece que existe uma recompensa que vem de obras. Ou seja, a salvação é pela fé e pela graça, amém? Mas a recompensa do galardão não é pela fé e nem pela graça, são pelas obras. E então, quando eu olho para esse texto, eu devo pensar como eu tenho sido no meu trabalho, como eu tenho sido no meu emprego, como eu tenho sido na minha profissão, como eu tenho agido. Eu não estou falando que você tem que ser o bobo da corte, nem... Não, eu estou falando assim, pare e pense. Se fosse para Deus, eu teria feito. Se fosse para Deus, eu teria dado a vez. Se fosse para Deus, eu teria feito com mais qualidade, eu tinha feito de qualquer maneira. Se fosse Deus que ia comer esse salgadinho, eu ia deixar isso fritando, sei lá quantas vezes na gordura, para depois dar para servir para alguém, para vender lá o cento. Se fosse para Deus, ao invés de usar o melhor açúcar e o melhor ingrediente, eu ia fazer um doce qualquer, com qualquer coisa. Irmão, preste atenção. Se nós elevarmos tudo que nós formos fazer na próxima década ao nível que a palavra diz, quando você for fazer alguma coisa, faça como se fosse para Deus, nós vamos poder ir mais longe. Porque tem horas que é o preço que manda, mas tem hora que é a qualidade que manda. Porque é verdade que o preço é importante, mas talvez muitos de nós aqui não compraria alguma coisa que sabe que vai durar só 3, 4 ou uma semana. Então posso dizer uma coisa, primeiro conselho que a gente tem que levar para a nossa próxima década: o que você e eu formos fazer, faça com qualidade. As pessoas têm que olhar e falar assim, com ele pode fazer negócio de olho fechado.
Com ela pode fazer negócio de olho fechado. Então, primeiro conselho, faça como se fosse para Deus. Segundo conselho, Daniel capítulo 2, versículo 16. Daniel 2,16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Irmão, sabe o que é interessante? Daniel era um cara que jejuava, diz a Bíblia. Jejuou 21 dias para obter uma resposta, fora as outras vezes que ele jejuava, que a Bíblia não relatou. Daniel é um cara que separava 3 momentos no dia, de cada dia, para orar. E ele já era um dos governadores da Babilônia. Ele era um dos 3 presidentes. Na hierarquia, só havia o rei acima dele. E ele encontrava tempo para orar 3 vezes por dia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não lembro quem foi que falou, porque foi num dos livros que eu li, e eu não lembro sinceramente, mas o que o cara disse é: eu estou ocupado demais para não orar. O que ele quis dizer? Os desafios eram tão grandes, mesmo com a falta de tempo, que ele não podia se dar o luxo de não orar. Então escute o que eu vou te dizer. Se Daniel e muitos outros conseguem arrumar esse tempo, nós precisamos arrumar esse tempo para orar. Agora, o que eu vou aprender com Daniel é que Daniel é um cara de oração que ora 3 vezes por dia. É um cara de jejum que jejua com disposição de só parar quando receber a resposta, como foram os 21 dias. Mas até Daniel, num determinado momento, precisou de ajuda. E aí ele vai buscar Sadraque, Mesaque e Abidnego, mais conhecido com esses nomes babilônicos, e no nome judeu era Ananias, Misael e Azarias. Ele vai buscar ajuda e ele vai dizer: está vindo um decreto de morte, eu pedi um tempo para o rei, mas eu preciso de ajuda em oração para que Deus nos dê a revelação. Irmão, preste atenção, você pode ser uma pessoa de oração, você pode ser uma pessoa que jejua muito, mas até quem busca muito a Deus precisa de ajuda. Em algum momento vai precisar de ajuda. E aí, sabe o que eu aprendo? O segundo conselho: aprenda a pedir ajuda. Você sabe qual que é o nosso problema? A gente pede ajuda tarde demais. E aqui eu não estou falando de oração só mais. A gente pede ajuda tarde demais. Quando a gente começa a sentir uma dorzinha no corpo, a gente vai buscar a ajuda do médico quando já não está mais aguentando, sim ou não? Quando a gente está com um determinado problema, eu canso de ver pessoas que estão com problema no casamento e só vai buscar ajuda quando já está praticamente separando. Tarde demais. Eu vejo no meio que eu trabalho empresas com problemas financeiros que ao invés de buscar ajuda no início, vai buscar ajuda quando está quase tarde demais. Sabe por quê? Isso revela que não importa se é no mercado financeiro, se é no meio empresarial, se é no meio da igreja, se é no meio do povo de Deus e se é na oração ou espiritualmente falando, todos nós temos um defeito. Só pede ajuda quando o caldo entornou. E sabe o que é interessante? Daniel podia ter saído da presença do rei que deu a ele tempo para buscar uma resposta. E eu sou de oração, eu sou de jejum, e ter ido para o quarto dele como ele fazia todos os dias, e ter entrado em jejum como ele fez várias vezes, e buscar sozinho a resposta de Deus. Mas ao invés de fazer isso, ele viu que o tempo era curto,
ele viu que o que ia acontecer era grave, ele reúne mais 3 caras de oração e fala: esse aqui é o problema, eu preciso de ajuda para Deus me dar revelação de como resolver isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu canso de ver pessoas que se desviam do caminho do Senhor porque não pediu ajuda. Pastor Tiago liga uma vez por mês para cada membro da igreja, ou pelo menos manda zap quando não consegue falar no telefone. E muitas pessoas que podiam naquele momento pedir ajuda, simplesmente diz: não, eu estou muito ocupado, não, eu estou trabalhando muito por causa do final do ano. E aí depois vai colocar, está trabalhando muito ou qual outro motivo. E era o momento de pedir ajuda. Irmão, preste atenção, vamos mudar isso na nossa vida. Vamos parar de pedir ajuda quando já não tem mais jeito. Vamos parar de ficar deixando para depois. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que vai conseguir resolver sozinho e tem hora que não resolve. Ou a gente dá um sinal de alerta e busca ajuda, ou pode ser que quando a gente buscar ajuda vai ser tarde demais. Então, o segundo conselho que eu quero te dar: mude esse padrão na sua vida. Peça ajuda mais cedo. Seja ajuda em oração com os parceiros de oração, ou seja ajuda aqui como pastor, ou seja ajuda nos negócios, seja em qualquer área. Peça ajuda antes que acabe tudo, antes que não tenha mais solução. Porque o que Deus vai fazer nos próximos 10 anos, talvez em alguns momentos eu e você vamos precisar de ajuda para atravessar o mar, vamos precisar de ajuda para chegar do outro lado. E sabe, o grande problema é que alguns, e eu não estou falando de você, mas estou falando de contexto geral, é orgulhoso demais para pedir ajuda. Porque para pedir ajuda tem que se humilhar, tem que reconhecer que não consegue sozinho, tem que reconhecer que está com um problema, que muitas vezes a gente quer esconder. Mas acredite no que eu vou te dizer, não adianta esconder um problema para que ninguém saiba, porque se você não resolvê-lo, todo mundo vai ficar sabendo, de um jeito ou de outro. Então, o segundo conselho: peça ajuda, antes que seja tarde demais. Terceiro conselho, eu tenho falado desse texto aqui, mas não tenho lido. Jeremias 18, versículo 3. Jeremias 18, versículo 3 diz assim: e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Pode continuar aí. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha a comparação que Deus faz. E o dia que eu entendi esse texto, por que eu entendia e ouvia pregação sobre esse texto? É só assim: se você não tomar jeito, Deus vai te quebrar. Não é isso que a gente sempre ouve? Mas um dia, lendo esse texto, eu percebi algo que é um pouco diferente. Eu comecei a perceber que o vaso só quebra depois que ele está endurecido, amém? Depois que o vaso está muito duro, ele não é moldado mais. Se o oleiro der uma torcida nele, ele trinca e quebra. Mas enquanto o vaso ainda não está endurecido, ele se torna flexível. E se o oleiro vê que saiu alguma coisa errada, ele consegue dobrar e levar o vaso para a posição, porque lembre-se que aquilo era manualmente, não é como hoje, né? Ficava uma roda girando e ele moldando o vaso. Sabe o que eu comecei a entender? Que nós só somos quebrados quando perdemos a flexibilidade. Quando nós perdermos a mobilidade, nós somos quebrados. Você sabe qual que é uma das minhas orações no meu devocional?
eu digo para Deus: Senhor, não precisa me quebrar, eu estou aqui sempre, me conserta. Não precisa me quebrar, eu quero ser flexível a cada dia para ser moldado conforme o teu interesse. Irmão, preste atenção, muitas vezes, até profissionalmente, a gente está se dando mal, por quê? Perdeu a flexibilidade. O cara às vezes está desempregado, ele se torna flexível. Na entrevista de emprego, ele diz, quem é patrão aqui, contrata gente, sabe, ele diz, não, eu posso chegar a qualquer hora, eu posso sair a qualquer hora, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e aí ao longo dos meses, a flexibilidade vai perdendo, vai se endurecendo. Ei, meu irmão, a gente precisa se tornar flexível, a gente precisa manter a nossa flexibilidade, para quê? Para não precisar ser quebrado. Se você perder a sua flexibilidade, você perde talvez o seu emprego, você perde talvez sua família, você perde talvez seus amigos, você perde talvez uma oportunidade. Você já viu, você já foi naqueles restaurantes que quando você chega lá, você quer mudar e eu sou mestre para isso. Eu olho o cardápio, tem 255 opções e eu quero criar a minha. Eu quero juntar isso aqui com isso aqui. Aí em alguns restaurantes que você está, aí o cara fala assim, não, tudo bem. Quando ele não tem muita certeza, ele fala assim, eu vou dar uma verificada e volto e falo contigo. Mas quando é inflexível, fala, não tem como, é só desse jeito aí. E aí, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você vai outro dia, em outro lugar. Aí eu pergunto a você, no outro lugar o cara faz daquele jeito que você falou. Aí eu te pergunto, da outra vez você vai em qual? Hein? Fala para mim. Deixa o Bergel tirar tua atenção, não. Fala para mim. Hã? Vai em outro. Sim ou não? Em qual que você vai? Naquele que foi flexível. Só uma perguntinha. Você acha que os seus clientes não fazem a mesma coisa? Quando você contrata ele para pintar essa parede toda de preto e no final ele fala assim, no final ele é igual o pastor Gerson e fala assim, só essa faixa aqui dá para ser branco? Aí você fala, aí eu não sei, aí não sei o quê. Irmão, eu estou fazendo obra, eu amei o pedreiro que eu achei. Por quê? Porque, meu irmão, eu chego para ele e falo assim, puxa, podia bem aumentar isso para lá. Ele fala, tá tranquilo. Aí eu chego na obra de novo, tá aumentado. Aí eu chego lá e falo, podia subir mais um pouquinho a altura. Ele fala, não, beleza, vou fazer. Aí tá aumentado. Agora tem pedreiro que eu já peguei, não estou falando que um está errado ou outro, estou falando de flexibilidade. Duvido que você vai querer trabalhar para mim, né? Já senti isso aqui. Mas olha só, eu chego para outro que eu já tive, aí o cara fala assim, não, é isso aqui vai dar um trabalho. Você já teve essa experiência? Isso aqui não sei o quê, não, isso aqui vai ser mais 3 dias de... Eu não perguntei quantos dias de serviço, eu queria só que aumentasse. Aí, e outra coisa, o cara não é mesquinho. Aí quando eu vou pagar, eu pago mais, porque ele não cobrou mais. Aí já fiz comercial dele para um monte de gente que vai começar a obra. Eu falei, cara, esse cara é bom. Por quê? Flexibilidade. Por que a criança cai e não se arrebenta igual a gente se arrebenta? É flexível. Meu irmão, você sabe quando é que a gente se quebra? Quando a gente perde a flexibilidade. É claro, existem coisas que não dá para ser flexível, eu entendo. Né? Eu não sei te dar um exemplo aqui agora, mas existem negócios que não dá para ser flexível. Mas escute, quando o negócio não dá para ser flexível, ninguém é, não é só você. Você entendeu isso? Agora, muitas vezes nós vamos ganhar só por uma coisa, porque nós somos flexíveis. E olhando pelo lado espiritual, é isso que está nos ensinando. O vaso só quebra e Deus só precisa quebrar o vaso quando a gente para de nos deixar moldar.
Então, o terceiro conselho para a sua próxima década: olhe lá para dentro dos seus negócios e veja se você não tem que ser um pouco mais flexível. Olhe lá para que os seus clientes pedem e veja. Por que eu digo veja? Porque eu não conheço teu negócio. Você tem que olhar se o teu concorrente é mais flexível que você. Porque senão você vai trocar de restaurante e eles também vão trocar de fornecedor. Por quê? Porque todo mundo gosta de ser ouvido, não é isso? Tem hora, querido, que é melhor receber um não rápido do que um sim demorado, enrolado. Sabe quando você sabe que você está sendo enrolado? E a pessoa já podia ter dito. Então, tem hora que é não, e esse não tem que sair direitinho. Agora, tem hora que é possível. Quarto conselho. Juízes capítulo 20, versículo 16. Juízes 20, versículo 16. Diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Você tem noção do que é isso? Os caras bons de mira. Canhoto, acertavam um fio de cabelo. Você imagina 700 homens desse num exército, e alguém sabendo que ia lutar contra este exército que tem 700 homens, que não erra um fio de cabelo à distância. Os caras já entram na guerra derrotados, pensando, nós estamos lascados contra esses caras. Aqui tem um negócio. Esse exército aqui tinha um diferencial. Qual era? Canhotos que acertavam fios de cabelo com pedras. Então, o quarto conselho para uma década extraordinária: tenha um diferencial. Irmão, deixa eu te falar, comida todo mundo vende, sim ou não? Cabeleireiro tem só 2? Salão aí das mulheres tem só 2? Irmão, hoje tem um em cada esquina. Aliás, tem um do lado do outro. Não é nem em cada esquina, tem um de frente para o outro. A pergunta que eu te faço: o que é que faz alguém atravessar a calçada para ir no outro? O que é que faz alguém querer fazer negócio com você e comigo? Porque escute, se nós não tivermos um diferencial, o preço vai importar muito. E se não tivermos preço, a gente não ganha nada. Mas, se tivermos um diferencial, o cara anda 1 quilômetro a mais para chegar até no nosso. Irmãos, eu não sei dizer especificamente sobre sua vida, mas é só você se perguntar: quando você vai fazer cabelo, por que você passa num monte de salão e vai lá onde você faz? Por que quando você vai comprar roupa, o que for, você passa por um monte de loja e vai lá naquela que você gosta? Outra pergunta: por que você sabe que o produto que você está comprando é mais caro, passa pelo mais barato, mas quer aquele? Porque tem um diferencial que nos outros lugares não tem. Por exemplo, aqui na nossa cidade tem um restaurante que tem parquinho para criança dentro dele. Ele não precisa de ter a melhor comida, é claro que se tivesse era melhor, mas a melhor comida do município. Mas tem gente, também não estou falando que é ruim, mas o que eu estou falando é o seguinte: se tiver filho, os pais vão aonde? Porque quer ter paz para comer. Qual o diferencial deles? Parquinho para criança. Tudo que um pai quer, principalmente a mãe, porque a mãe é um negócio engraçado. Parece que tem, na porta de cada restaurante, parece que tem um negócio assim que toca a criança na hora que entra, que ele sabe exatamente a hora que a mãe vai dar a primeira garfada para começar a chorar. Você já viu isso? Mateus, quando era criança, era assim. A gente sentava e ainda estava tudo bem. Só veio o refrigerante ou o suco, estava tudo bem. Mas quando a Raquel ia pegar o garfo, eu acho que ele sentiu o cheiro e começava a chorar. Aí ficava mãe e pai revezando. Vamos pular essa parte?
Não, eu não ficava, não. No meu cérebro está registrado que eu ajudava. Mas ajudava revezando. Eu comia primeiro. Mas não precisa de contar o detalhe. Era revezamento. Ela segura enquanto eu como. Depois ela come e eu seguro. Ué, o que eu falei de errado? Não sei de nada. Mulher tem muito detalhe, irmão. Eu não aguento isso, não. Mas olha só. Aí alguém tem uma ideia. Vão criar um parquinho para eles. Qual o seu diferencial? Não importa o que você faz. Não importa se é pedreiro, se é mecânico. Não importa se é pintor, se você... Não importa o que você faz na vida. A pergunta é, qual o seu diferencial? Por que alguém passaria na frente de um monte de opção para ir na sua opção? Por que alguém receberia várias propostas para contratar alguém e contrataria você? Porque esse é o diferencial. Escute, então, quarto conselho. Se você quer sucesso na próxima década, tenha um diferencial. Quinto conselho. Êxodo 14, versículo 15. Êxodo 14, versículo 15. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Preste atenção. Eles foram tirados do Egito. Tem que chegar na terra de Canaã. E tem um mar. Faraó vem atrás. E parece que eles entram em oração, num clamor poderoso. Só que eles ficaram orando e não fizeram mais nada. E chega uma hora que Deus fala assim: por que vocês continuam orando? Está na hora de fazer. Aí eu vou simplificar isso para uma palavra só. Quinto conselho: comece. Quinto conselho: comece. Comece o quê, pastor? O que você está enrolando para começar? Simples. Termine a frase. Comece a empresa, comece o projeto, comece. Coloque qualquer coisa depois do comece. Porque nada vai terminar se você não começar. Se você não começar, você não vai saber se vai dar certo. Se você não começar, você não vai saber. Existem coisas, irmãos, você tem que entender isso, porque eu já entendi. Existem coisas que você não vai saber se é da vontade de Deus enquanto você não fizer. Porque tem coisa que a Bíblia já mostra. É diferente, porque alguns não conhecem a Bíblia, aí acabam começando coisas que não deveriam começar. Acabam fazendo coisas que não deveriam começar. Ou seja o que for. Agora, existem coisas que nós vamos ter que fazer, e nós vamos ver a mão de Deus no caminho. Nós vamos ver a mão de Deus abrindo o mar no caminho. Agora veja bem, eu quero que você faça uma reflexão nessa noite, e em casa faça essa reflexão. O que é que você está enrolando para começar? O que é que está sempre ficando para depois? Por causa do medo, por causa da dúvida? Não tem jeito. Existem coisas que você não começar agora, não tem como começar depois. Existem coisas que você não vai ter disposição para começar daqui 10 anos. Existem coisas que você não vai ter. Então você precisa entender que Deus está contigo, que Deus pode corrigir o rumo da sua história e que Deus pode abençoar o seu caminho. Então existem coisas que você precisa dar o start de uma vez, para que daqui 2 anos você esteja mais longe, para daqui 3 anos você esteja comemorando, para que daqui tanto tempo você esteja melhor do que hoje. O povo ainda está clamando a Deus, e Deus falando: gente, já acabou isso, agora começa a andar, porque no que vocês vão andar, vocês vão descobrir que o mar vai se abrir. Sabe o que é interessante? Os leprosos chegaram para pedir a Deus, a pedir Jesus que os curasse. Jesus dá uma ordem diferente. Ao invés de falar ser curado, Jesus fala para eles assim: se apresente ao sacerdote. Ele não liberou a palavra de cura, não fez nada. Mas a Bíblia diz que indo eles foram curados. Não diz se foi no meio do caminho, no final do caminho.
no início do caminho, eles receberam a bênção. Agora, preste atenção, por quê? Começaram a caminhar. Deixa eu te dizer, eu não sei o que você está enrolando para fazer. Mas eu sei de uma coisa, a bênção se manifesta quando você se move. 4 leprosos estão à beira do caminho, está lá na porta de Samaria. Quando eles se moveram para o arraial do inimigo, Deus amplificou os passos do pé, e o inimigo ouviu um grande exército chegando, e fugiram e deixaram todo o ouro e toda a comida. Então existem coisas que o céu só vai se movimentar depois que você se mover e sair da posição de estagnação. Então comece. E a última coisa, obrigado, eu vou terminar mais rápido, porque parece que quanto mais rápido eu falo, melhora. Presta atenção. Olha só, 1 Samuel 17, versículo 33. Eu acho que eu estou indo rápido porque eu cheguei tão pilhado de viagem, mas não é nem cansado, eu acho que vai ser difícil até para dormir. Olha só, povo incrédulo. 1 Samuel 17, versículo 33. Um dia desse eu falei isso aqui e eu vou repetir. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Pode passar. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Preste atenção. Alguém algum dia duvidou da sua capacidade? Deixa eu perguntar aqui. Já duvidaram da sua capacidade? Já disseram assim: na boa, cara, você não vai conseguir. Se eu fosse você, eu nem passava por esse vexame. Você vai fazer essa prova? Rapaz, o fulano lá que estuda o dia inteiro não conseguiu passar, você acha que é você que vai passar? Tanta gente já tentou começar esse negócio, você acha que é você que vai começar? Já duvidaram da sua capacidade? Duvidaram da capacidade de Davi. E o rei, a pessoa mais alta no reino, vira para ele e diz assim, e afirmou: você não pode vencer esse filisteu. Sentenciou. Irmão, você tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Você tem que aprender a lidar com as dúvidas das pessoas a respeito de você. Você tem que aprender a lidar isso. Gente, é impressionante. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, depois que me conheceu de verdade, de andar junto, falou assim: você sabe que eu não gostava de você? Cara, eu não fiz nada pelo cara. Aí o cara não gostava de mim. Aí esses dias o outro estava falando assim, quando a gente tinha programa na TV e passava, não, tira disso aí, o cara falando. Vai ficar ouvindo esse cara aí? Hoje o cara fica aqui. Sabe por quê? Sempre vão duvidar de você. Sempre vão duvidar de quem você é de verdade. Porque as pessoas olham para você e falam assim, antipático. E se você for aquele cara risonho demais, aquele cara gente boa? Ah não, acho que muito bobinho. Porque não tem jeito. O problema é que as pessoas conhecem as outras e dão nota 0, direto. Ah não fui com a cara do fulano, ainda bem, você tem a sua. Não fui com a cara do fulano, a gente tem essas manias. E sabe o que é o pior? Às vezes é aquele fulano que Deus trouxe para perto para justamente te abençoar. Abrir uma porta, te apresentar alguém que tem a ver com o seu futuro. Eu já falei sobre isso aqui. E veja bem,
se você olha para a Bíblia, existem duas coisas que tentam nos parar. Primeiro, quando as pessoas duvidam da nossa capacidade. Mas quando as pessoas duvidam da nossa capacidade, a gente tem que olhar para o nosso histórico. Está aqui, na Bíblia. Aí também tem um outro problema. Quando o histórico foi ruim, no caso de Moisés. Porque ele acreditava, ele já sabia que ele ia ser o libertador, quando tinha 40 anos de idade. Como o povo não entendeu, os irmãos dele não entenderam, ele fugiu. Aí quando Deus encontra ele com 80 anos de idade, 40 anos depois, aí é ele que duvida da capacidade dele. Aí ele fala: Senhor, e se eles não acreditarem em mim? Porque da outra vez, 40 anos atrás, não acreditaram. Irmão, preste atenção, o seu histórico pode tirar a tua fé ou colocar fé. Agora, até alguém que tenha um histórico que faça ele desacreditar dele mesmo, se você procurar na sua memória, tem coisas boas que aconteceram que pode elevar a sua fé. Você entendeu isso? Quando eu olho para isso aqui, eu vou te dar o 6º conselho se você quer vencer. Acredite em você. Acredite em você. Gente, eu vou te falar. Vamos falar a verdade. É muito difícil a gente acreditar na gente. Sim ou não? A gente acredita na pessoa que a gente conhece, a gente acredita. E às vezes eles não são nem isso tudo. Às vezes a gente coloca confiança nessas pessoas e decepciona. Não é porque traíram, é porque não tinha capacidade de fazer. Mas a gente acredita mais do que a gente acredita em nós. Sabe por quê? Porque das pessoas você não conhece os defeitos. Os defeitos mais particulares. E os seus, você conhece. Aí você não acredita mais em você. Você acha que você mesmo se desabona por causa de algumas coisas. Mas quando eu olho para esse Davi, ele vai se alimentar daquilo que produzia fé nele. É como Lamentações de Jeremias diz: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Irmão, na hora que eu sinto que eu estou lascado, você acredita que tem hora que eu acho que eu estou lascado? Eu falo assim: caramba, dessa vez deu ruim. Sabe essa situação? Eu estou na oração e começo a apelar. Falo: Senhor, mas da outra vez o Senhor fez um negócio extraordinário. Porque Jeremias está falando: traga à memória o que vai produzir esperança, porque coisa ruim já vai vir automático. Olha o que Jeremias está dizendo: coisa ruim na tua mente vem sozinho, coisa boa tem que trazer da memória. Você entendeu isso? O avião lá em Brasília, sexta-feira, tentou pousar 3 vezes, arremeteu 3 vezes porque não conseguiu pousar. Aí falou assim: vamos para Goiânia, para pousar lá. Por quê? Já dá para entender, está acabando o combustível. Aí quando está indo para Goiânia, aquele sininho miserável, que toca lá, tipo, vem turbulência por aí, aperta o cinto, sabe qual é? Irmão, o voo foi tranquilo, mas pensa na sacudida que deu. Parecia o filme da Múmia, o cara tirava aquele negócio daqui e usava tudo que tinha, lembra? Cruz, tudo que tinha. Lembra daquele filme, Estrela de Davi? Puxava tudo para ver qual funcionava. Deixa eu te falar um negócio. Nessa hora, a gente vai lembrar de coisa boa ou de coisa ruim? Só de coisa ruim. Aí Jeremias fala assim: puxe na tua memória o que te traz esperança. Aí o que você vai pensar? Das outras vezes já sacudiu. Da outra vez deu ruim. E eu pensei que ia dar ruim. E deu bom. Mas a Bíblia está mostrando que para isso tem que fazer força. Olha que coisa. Para pensar em coisa boa, a gente tem que puxar da memória, tem que fazer força. Então deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que nos últimos 10 anos aconteceu coisas ruins conosco. Mas a gente tem que relacionar as coisas boas que aconteceram para quê? Para na hora que eu e você estivermos desanimados pensar: já foi muito pior do que hoje, Deus me livrou. Irmão, olha para os seus 10 anos atrás. Não vão nem olhar para as fotos.
Vão só puxar na memória, esquece as fotos. Olha só. Pensa 10 anos atrás como é que você estava. Pensa os problemas que você enfrentou. Pensa nesses últimos 10 anos, quantas vezes. Eu estava, nesses 3 dias que eu estava pregando, um desses meus amigos sentado do meu lado antes de eu pregar, ele virou para mim e falou assim: Gerson, tem hora, cara, que eu estou querendo parar. Igreja grande, muito maior que a nossa. Falei, eu também. Mas sabe qual é a parte boa? Passa. Irmão, já quis parar aqui um monte de vezes. Não é porque está dando errado. Porque tem hora que cansa. Mas não é cansa fisicamente. Cansa emocionalmente, cansa de um monte de forma. Mas passa. Quantas vezes você quis desistir aí nesses últimos 10 anos? Diga para mim. Tem gente que está falando, foi ontem. Foi hoje. Ei, mas deixa eu te falar. Essa é o quê? A primeira vez? Não, e você ficou de pé, você está aí firme e forte. Daqui a pouco você vai esquecer disso. Daqui a pouco você está celebrando de novo. Daqui a pouco vem outro problema, você fala, não aguento mais. Mas mesmo a ladainha não aguenta mais e continua que funciona. Sabe por quê? Comece a acreditar em você, irmão. Tem hora que a gente fica assim mesmo, fica assim, cara, não é possível, já tinha que ter acabado com isso, não é possível, não sei como é que eu empurro isso. Sabe por quê que está dando certo? Sabe por quê que você está de pé? É justamente porque você não parou. Porque só existe um que pode te parar de verdade. É Deus, só. É Deus. E você? Irmão, o diabo não tem todo esse poder não, pelo amor de Deus, o diabo não tem todo esse poder para fazer contigo. Irmão, para de ficar dizendo, aconteceu, olha o que o diabo fez. Para de ficar dando glória para o diabo e dar glória para Deus. Você está entendendo? Tem coisa que é da nossa vida, tem coisa que tem nada a ver com o diabo. Tem coisa que é da nossa vida. Estava lá em São Paulo, o Waze falou assim, rota alternativa, 11 minutos mais cedo. Levou 30 minutos mais tarde, quase. Mas quem apertou o botão? Ok, eu quero. Foi eu ou tu, Ney? Fui eu. Eu botei lá, eu quero. Ué, mas não é o diabo, é uma escolha que eu fiz. Não, o diabo não queria que eu chegasse na igreja. Ele não quer nunca, irmão. Não foi só ontem que ele não queria. Aí furou o pneu, não estou falando que furou o pneu do carro não, agora estou pensando. Aí fura o pneu do cara quando está vindo para a igreja. Aí ele se lembra que o outro pneu já tinha furado e agora ele está com 2 furados porque não tem mais step. Ele fala, Satanás, não foi tu, não tem nada a ver com o diabo. Foi tu que esqueceu de colar o outro. Estava vindo para a igreja, um dia, pastor, um carro bateu em mim. Mas quantas vezes já bateu e ninguém estava vindo para a igreja? Ei, preste atenção, para de ficar dizendo que o diabo pode tudo na sua vida. Para de ficar dando tanto poder para o diabo. Tem coisa que não, é da vida, vai acontecer. Pastor, não, olha só, bateu o carro, ok, é porque você dirige, porque se você não dirige, tinha batido em outro. Tem gente que dirige mal também, aí vai culpar o diabo, coitado. Aí nesse caso eu tenho que dar até uma moral, falar assim, pô, cara, não tem nada a ver com ele, é tu que é abração. Agora presta atenção. A gente tem que entender, irmão, ou a gente entende que a nossa vida está debaixo do governo de Deus, ou a gente tem que pensar de outra forma, reescrever tudo. Mas eu posso dizer uma coisa, acredite em você. Acredite, porque se você acreditar em você, vai ser como Davi. Davi, o rei não acreditava nele. Seus irmãos não acreditavam nele. Mas ele pegou e trouxe à memória o que habilitava ele para aquele momento, falou para o rei, e o rei se convenceu que era isso, e a vida dele é mudada, porque o primeiro a acreditar nele foi ele mesmo.
Então, no nome de Jesus, se tem alguém aqui que duvida da sua própria capacidade, eu quero te dizer, Deus não errou em te dar esse talento. Deus não errou em te dar essa ideia. E comece a acreditar, é essa ideia que vai mudar a sua história.